Abrir as Escrituras, irmãos, em Mateus capítulo 23, Evangelho de São Mateus capítulo 23, depois nós vamos também para Coríntios, eu creio que no capítulo 5, de Coríntios, capítulo 4, perdão. São Mateus capítulo 23, graças a Deus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Até o verso 20. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Nós falamos isso aqui também no domingo, ali em Irani, sobre o ofício de um auxiliar, Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Isso quer dizer em poder. Amém? Que o Senhor abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Cada pregação é uma tensão, principalmente quando o assunto aborda exortação. E eu quero que os irmãos entendam que, quando nós falamos de exortação, não quer dizer que vocês vieram aqui para apanhar, que o pregador está aqui para exortar vocês. Quando se trata de exortação, é exortação mútua, começando pelo pastor. Amém? Pois nossa alma também é ovelha. E às vezes eu estou ministrando para vocês e a própria ministração está servindo para mim também. Porque se eu creio que o ministério que eu tenho é de Deus, é de apacentar, então a minha alma também tem que ser apacentada. Amém, meus queridos? Então não se trata de uma exortação particular a este, aquele, ou nós não vamos nem sequer citar nomes. Mas estamos vivendo numa hora difícil, a qual as coisas têm que ser ditas com bastante clareza. Nós não estamos na hora de fazer rodeios, não estamos na hora de brincar acerca de certas coisas. Nós temos que ser diretos, ser sincero e falar a realidade, falar a verdade, Jesus, por exemplo, disse para os fariseus que eles eram sepulcros caiados. Eles eram homens que, se olhando na aparência, eles tinham tudo de religioso. Eles traziam lago filacteros, que era um tiara que eles amarravam assim na cabeça com versículos bíblicos. Eles usavam vestidos com as franjas bem avantajadas. E eles faziam de tudo para apresentar-se religioso e com aquela vestidura de escriba e de mestre, para que as pessoas sempre lhe saudassem como mestre, como homem de dignidade. E nós encontramos, como já citamos algumas vezes, em São João no capítulo 4, que quando Jesus encontrou a mulher do poço, ela não viu ali um rabino, ela viu ali apenas um judeu. Jesus não se distinguia nessa parte, ele não mostrava aparência exterior, porque em Isaías 53 já dizia que ele era, se tratando das vistas, ele era desprezível. E ainda a Bíblia chega a indagar quem deu crédito à nossa pregação, porque ele não tinha aparência de pregador, ele não tinha
a aparência como muitos tinham, mas era a própria palavra de Deus encarnada vivendo entre nós. Amém? Mas os fariseus, ao contrário, o profeta disse que nós pregamos uma mensagem que é intitulada uma vez só sobre fariseus. E aqui em Mateus 23, Jesus disse: olhai que na cadeira de Moisés, ou seja, na cadeira dos ensinadores, na cadeira alta da sinagoga, está sentado eles lá. E vocês procuram observar o que ele fala, porque o que eles falam é verdade. Mas eles nem sequer movem com o dedo. Ou seja, eles atam fardos pesados, dizem para as pessoas que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, apontam, mas eles mesmos não fazem. Aqui em Coríntios capítulo 4, o apóstolo São Paulo estava dizendo para alguns de Coríntios que andavam inchados, andavam nervosos, eram reclamões, não é? Paulo disse: eu já votei convosco, que eu quero ver não só as palavras desses que vivem em outras palavras, tagarelando por aí, falando a meu respeito, mas eu quero ver a virtude deles, eu quero ver Deus operando na vida deles. Eu não quero ver apenas palavra, eu não quero ouvir blá blá blá, eu quero ver Deus agindo, eu quero ver Deus vivendo na vida deles. E isto, irmãos, é uma coisa que nós também estamos almejando nesse dia que estamos vivendo. Hoje eu estava pensando seriamente nisto, não é? Por exemplo, sobre a religião muçulmana, que aqui no Brasil é minoria, né? Mas boa parte da África e do Oriente, eles dominam, né? Que nós conhecemos como muçulmanos. E eu fiquei surpreso por saber que aqueles radicais, aqueles que colocam bomba em si, que se estouram no metrô, aqueles que praticam atentados, que falam os radicais. E eu fiquei surpreso, eu nunca li o Corão, eu nunca li o livro dos muçulmanos, mas segundo o que pessoas entendidas já leram, diz que aquilo nunca foi pedido para ser feito. Nunca foi pedido. Por isso que são chamados radicais. Por que radicais? Pessoas que vão ao extremo. Estão compreendendo? E é um perigo muito grande ir a extremos, porque aquilo nunca foi pedido, aquilo nunca foi solicitado no livro deles para que fizesse aquilo. Mas o zelo é tão grande e o ódio é tão grande por as pessoas que não aceitam e não querem viver de acordo com o que eles vivem, que eles falam que os pagãos têm que ser varridos da terra para que Deus comece uma nova geração santa. E que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Mas tudo levado a fanatismo. Não tem nada de realidade ali. Não tem nada de coisa credenciada mesmo pela Bíblia deles, ou seja, pelo livro deles, perdão, pelo Corão ou outros livros, que eles falam livros sagrados. Maomé foi um ser que apareceu ali no Oriente Médio e moralizou o Oriente Médio. Ele era uma pessoa que trouxe algo ali que eles precisavam, e até hoje a maioria deles são pessoas, eu mesmo cheguei a conhecer muçulmanos, não os extremistas, mas aqueles muçulmanos que seriam pessoas sociáveis. E eu vou dizer uma coisa para você, são um povo maravilhoso para você se lidar com eles. E não tem nada daquilo. Mas aqueles que interpretam as coisas do seu jeito e da sua maneira, e eles agem daquela forma, de tal forma, com tanta sinceridade, com tanta convicção, que eles conseguem discípulos, eles conseguem pessoas para seguir a eles dentro daquele radicalismo. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia ela é exata. Ela não só condena quem não faz, como também quem faz em excesso. Chega a dizer de quem tira ou de quem acrescenta. Tudo que você fazer acrescentando o que a Bíblia diz, Deus não se agrada. Deus quer que você faça justamente o que Ele pediu. Se você fizer alguma coisa a mais, acrescentar alguma coisa a mais, além do que está ali, é anátema. É anátema. Isso está lá em Apocalipse 22 e em Gálatas também, capítulo 1. Se até um anjo descer do céu e acrescentar alguma coisa, tem que ser anátema, tem que ser maldito. Olhando dentro disto, eu quero meditar aqui com os irmãos, e você vê como é que essas coisas aparecem. O profeta de Deus diz aqui, na mensagem Hebreus capítulo 3, 57 e 58, põe a sua atenção.
Quando as pessoas, ele diz que nos pentecostais começaram assim, a pessoa começa com uma experiência, algo aconteceu na vida dele que ele chama extraordinário. E ele está pouco preocupado se aquilo enquadra com a Bíblia, se não enquadra, se é verdade ou se não é verdade. Ele afirma que aquilo é Deus e já tem pessoas seguindo ele junto naquele canal. Ele diz, aquela experiência deve concordar com a palavra de Deus. Sim, Senhor. Se isso não está tudo ligado na Bíblia, não olhar simplesmente aqui e dizer, sim, aqui está isto bem aqui, bendito Deus, eu tenho isto, esta não é a maneira pela qual Deus dá isto. Isso deve ser toda a Bíblia. Tudo disto. Porque você pode, os infiéis, não é pessoas fiéis, os infiéis, usam esta Bíblia em seu terreno para debaterem. Porém, eles tomam uma pequena escritura aqui, voltam aqui, apanham outra ali e tentam juntá-las. Estão seguindo? Por que uma Bíblia só de 66 livros tem mais de milhares de denominações? Por causa disto. Ninguém espera o Espírito Santo interpretar. Ninguém espera agora, diz, como é que o Espírito Santo vai interpretar? O profeta diz, quando Deus interpreta a sua palavra, é a mesma coisa de você plantar um pé de laranja e depois esperar se ela vai produzir laranja ou não vai produzir laranja. Estão compreendendo? Se você plantou um pé de laranja, ela terá que produzir laranja. E se eu digo que algo na Bíblia é isso, você não precisa se preocupar, é só você esperar o tempo e você verá o resultado daquilo, se aquilo vai produzir de acordo com o que foi falado. Se eu te repreendo e digo, não faça isso porque você vai se dar mal, é simples, se você não crê, prossiga fazendo, e você verá se você se sai bem. Se você não se sai bem, está te provado que aquilo é a palavra de Deus. Estão compreendendo? E se nós fazemos algo que é de acordo com a Bíblia Sagrada e dentro da inspiração divina, então diz o profeta, Deus vindica a sua própria palavra. É por isso que a Bíblia diz sobre uma coisa que ele sabia que todo mundo teria dificuldade, é com isso aqui, é com o dízimo. Ele diz, traz o dízimo e faz prova de mim. Deus desafia, faz prova. Faz prova. Se você não crê nisso, Deus te desafia e diz, faz prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu e te abençoar. Então ele pediu para você fazer prova. Se é mentira, as pessoas que não creem, se é mentira, não vai acontecer nada. Agora, se é verdade e você faz de acordo com o que ele pediu, você terá o resultado que você espera. Porque foi Deus que disse, e a palavra de Deus é vindicada. Estão compreendendo? Ele vai te abençoar, isso é uma promessa dele. E se ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará, se eu entreguei, eu confio nele, eu vou dormir preocupado com o quê? Ele terá que vindicar a sua palavra. Ele terá que fazer essa palavra cumprir na minha vida. Então, é questão dele, não é questão minha, não é questão sua. Amém? Como nós vimos aqui na sexta-feira. Então diz o profeta, os infiéis, eles pegam uma coisa aqui, pegam outra ali, interpretam do seu modo, não é? Isso deve ser toda a Bíblia, tudo isso, porque você pode, os infiéis usam esta Bíblia em seu terreno para debaterem. Está aí uma coisa que não se deve, irmão, debater. A Bíblia está recheada, diz que a um servo de Deus não convém contender. Irmãos, guarda isso no seu coração. Se você tem convicção que você está certo do que você está dizendo, se você está certo do que você está fazendo, deixem falar. Porque você sabe que como o dia de amanhã será amanhã e o sol nascerá, a verdade aparecerá. E a verdade esclarecerá os fatos e acabou. Se o que você está dizendo é verdade, se o que eu prego é verdade, se essa mensagem é verdade, o próprio Deus se encarregará de fazer com que ela seja vivificada. Não precisa ficar nervoso, não precisa resmungar, não precisa fazer e tentar convencer todo mundo que aquilo é aquilo, porque aquilo é aquilo. Meu querido, se Deus viu,
Se Deus determinou, entrega a Ele, confia nele. Amém? Acabou. Acabou. Se Deus determinou algo para a minha vida, e eu tenho convicção que Ele determinou aquilo, pode acontecer o que queira acontecer. Vocês lembram daquela visão do profeta que Deus mostrou que ele mataria um caribu, acho que com 42 polegadas de chifre? E mostrou o campo aonde era. E o rapaz que estava com ele caçando disse: irmão Branham, podemos ir embora, vamos embora, porque aqui não, é impossível aparecer um caribu aqui. Ele disse: Deus disse que estaria aqui. Deus disse que estaria aqui nesse campo. Ele disse: mas eu posso ver 1 milha, em outras palavras, 1 quilômetro com meu binóculo aqui, eu não vejo um animal sequer se movendo. Ele disse: para de teimar, Deus falou que seria. Você tem que ter confiança. Aí de repente ele pegou o binóculo e disse: opa, espera um pouquinho aí. Aí quando olharam, viria com aqueles grandes chifres. Aí o irmão Branham atirou nele e ele pegou e disse: mas nós não temos uma fita métrica aqui para medir. Aí de repente chegou um cidadão a cavalo que fazia parte da visão também, com a camisa xadrez avermelhada, fazia parte da visão também. E ele levou a mão no alforje ali do seu arreio e tirou uma fita métrica. E o irmão Branham disse para ele: veja uma mãozinha pequena estendendo do começo do chifre até o final, esticando a tena. E ele falou: e se não der 42 polegadas, eu sou um falso profeta. Ele disse: e se der 42, eu vou dar um ataque de berro. O irmão Branham disse: pode começar. Convicção. 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 E se nós estamos convictos do que estamos, por que está preocupado? Por que perder noite de sono? Nós temos que ser sinceros no que cremos. Nós não podemos vir na igreja com um pé aqui e outro pé ali. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que isso é verdade? Será que é mentira? Ou é ou não é. Amém? Porém, eles tomam uma pequena escritura aqui, volta aqui, apanha outra ali e tenta juntá-las. As duas juntas são dois assuntos diferentes. Então você tem que comparar a escritura com escritura. E depois ter convicção e deixar que Deus interpreta aquilo. Foi isso que o sábio Nicodemos falou. É o que eu sempre falo para as pessoas: para de discutir, para de questionar, deixa que Deus declare as coisas. É ou não é verdade? Quando aqueles homens queriam dar a mão dos apóstolos, mataram os apóstolos, o que Nicodemos, aquele sábio homem de Deus, disse? Né? Nicodemos, não, Gamaliel, disse: gente, para com isso. Se isso é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Para que a questão? Dá-te mão desses homens. Em outras palavras, será que Deus não é responsável para lutar por o que é dele? Hã? A igreja é de quem? A obra dele é de quem? De Deus. Se eu tenho um ministério, não é meu, é de Deus. Se você tem um dom, o seu dom não é seu, é de Deus. Se você tem uma vocação, a vocação não é tua, é de Deus. Então Deus está obrigado a cuidar do que é dele, do que pertence a ele. Acabou. Agora você vai ficar brigando por causa disso, discutindo por causa disso, perseguindo por causa disso. Isso é coisa de Caim. Eleito não persegue eleito. Mas diz o profeta, eles tentam aqui, junto ali, e eles tentam interpretar e fazer com que os infiéis, para que aquelas coisas funcionem e dê certo. Mas depois você vai ver que no final que ele termina em perseguição. Em perseguição. Agora, a coisa correta é esperar e ver Deus atuar dentro daquilo. Se é Deus, os frutos vão aparecer, e se não for Deus, os frutos também vão aparecer. Se apareceu e é Deus, você não quer se alegrar com algo que Deus está fazendo? Quer ou não quer se alegrar? Embora talvez eu discorde que não seja Deus, mas se Deus vir indicar e mostrar que é Ele, Deus está trabalhando, eu não posso ser um Caim, eu tenho que ser um Abel. Eu vou ter que fazer o que os outros estão fazendo, porque diz, não, na verdade provou que aquilo é Deus, não é o homem, é Deus que está fazendo. Então se é Deus que está fazendo, eu quero o que Deus faz. Vou discutir. Vou interpretar.
Ou então nós se tornamos num radicalismo, como os muçulmanos, nós vamos começar a matar, perseguir, porque nós queremos fazer com que o nosso radicalismo esteja funcionando e que dê certo. Irmãos, que situação. Estamos vivendo numa hora complicada. Ontem eu vi algo testificando de um jovem, essa questão aí de Facebook, da mídia, se conheceram, não sei se pelo Facebook. Aí o rapaz se interessou na moça, a primeira coisa que perguntaram lá, de onde é o seu pastor? Quando ele falou de onde era, ele disse, não pode, não pode, não pode. As cercas chegaram, as divisas chegaram. Aonde arrumaram isso? Não sei. Eu não sei. Quando se trata de William Branham, é um fanatismo que eu vou te falar a verdade. Não estou com zombaria. Mas às vezes até na escova de dente tem um chaveirinho lá com ele, comemorando com a coluna de fogo. Até na escova de dente, é na escova de pentear o cabelo, está lá com o chaveirinho, para dizer que crê no William Branham. A igreja é enfeitada de quadro de William Branham para todo lado. Mas e por que não age como William Branham agiu? Por que não faz o que o homem fez, pelo amor de Deus? Pega a mensagem de divindade explicada, quando quiseram jogar ele para fora de um companheirismo. Quando aqueles dois sistemas, os trinitarianos e os unitaristas, os unicistas, pediu para ele tomar partido, isso era denominação, pediu para ele tomar um partido, e disse, hoje o senhor vai ter que fazer a sua escolha, ou o senhor fica de um lado, ou o senhor fica do outro. Ele orou toda aquela noite e disse, Senhor, de ambos os lados há cristãos, são dois homens bons, apenas eu vejo o diabo no meio deles, dividindo eles, faccionando eles. E ele disse que orou toda aquela noite, e no outro dia, quando perguntaram, disse, o senhor já tomou a sua decisão? Ele disse, já tomei minha decisão. E o que o senhor vai fazer? Ele disse, eu vou ficar entre vocês dois. Ele disse, sabe o que vai acontecer, irmão Branham? Nós vamos fazer um ciclo e jogar o senhor para o lado de fora. Ele disse, eu vou fazer um maior ainda e vou jogar vocês para o lado de dentro. Agora, povo que tem o quadro dele no tabernáculo, não estou zombando. Povo que não sabe falar 3, 4 palavras sem citar irmão Branham, irmão Branham, irmão Branham, irmão Branham, e fazendo círculo e jogando pessoas para o lado de fora, porque não faz parte do seu sisteminha, porque não faz parte do seu companheirismo. Irmãos, isso é fanatismo. Se Jesus tardar, daqui a pouco nós estamos pegando em armas para defender convicções. Isso não enquadra aqui em lugar nenhum. Agora eu quero dizer, palavra, ler parágrafo aqui, parágrafo ali, é fácil. Agora eu quero viver, é o espírito que acompanhou aquele homem, é as atitudes que aquele homem teve. Era uma pessoa totalmente comprometida ao Espírito Santo e à palavra, e não tomava partido com sistemas. Deus tenha misericórdia. A que ponto estamos chegando? Eu amo meus irmãos em Cristo. Eu não vejo ninguém diferente porque vai aqui, vai ali ou vai acolá. Esse profeta que tanto falam nele, ele nunca diz para você discernir o grupo que a pessoa está. Mensagem de discernimento de espírito. Mas ele diz, discerne o espírito que está na pessoa. Discerne um indivíduo. Agora faz o contrário. Agora eu te pergunto, por que tanto falar no homem? Por que tanto idolatrar o homem? Vai falar para um muçulmano daquele extremista que Maomé é um falso profeta, ele mata você a sangue frio, de tanto que ele crê que o homem era um homem de Deus. Mas e por que não faz o que o homem fazia? Por que não age como o homem agia? Já que ele crê que ele é tanto verdadeiro, irmãos, Deus tenha misericórdia. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, que venera tanto Maria, que adora tanto Maria, você já imaginou se eles fizessem como Maria fez?
Eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você já imaginou se todo católico dissesse para Deus: eis aqui o escravo, eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim tudo que está na Bíblia. Oh, eu seria o primeiro a ser católico, apostólico romano, não teria vergonha de dizer, porque eu queria ver a Bíblia cumprindo na minha vida. Mas o que nós vemos? Você vê adesivo nos carros, você vê imagem nas praças, você vê imagem dentro da igreja, uma mulher com ar piedoso, vela sendo queimada, rosário sendo contado na mão, mas fazer o que ela fazia ninguém quer fazer. Mas a idolatria com a pessoa dela, irmão, será que não dá para perceber que tem alguma coisa errada em algum lugar? Você já pensou se todas as romarias que é feita ao túmulo do irmão Branham em Jeffersonville, se todas as pessoas que fossem lá voltassem com o mesmo Espírito Santo que ele tinha, essa mensagem estaria mudada. Não estou criticando quem vai, não. Romaria quer dizer as pessoas que se agrupam para ir. Como as pessoas se agrupavam para ir em Roma, por isso é chamado Romaria, né? Eles juntavam uma turma e ia, juntavam outra turma e ia, por isso é chamado Romaria. Oxalá que qualquer dia eu pudesse também fazer o mesmo, não tem nada contra, não estou criticando ninguém, não. E volto a dizer, irmão, são nossos irmãos. E outra coisa, não é porque pertence aqui e ali, porque lá é uma denominação que não existe denominação nessa mensagem. Existem pessoas com atitudes de denominações. Não existe fariseu nessa mensagem, existem pessoas com atitude farisaica, mas essa mensagem não tem facção, ela não tem barreira, não tem divisória. Louvado é o nome de Jesus. Mas deixa eu seguir aqui. Uma breve consideração da história da igreja, eu estou lendo a Era de Laodiceia, parágrafo 80 a seguir. Aleluia. Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é esse pensamento. Mas eu quero dizer algo aqui antes que eu esqueça, porque eu estou sendo dirigido a dizer. Algo nessa viagem foi tratado ao meu coração que eu fiquei assim perplexo. Na volta, vindo meditando, cheguei aqui também, continuei meditando. Me desculpe, portanto, entrar nisso, porque é coisa do momento. Essa questão de apertar o play. Da agora em diante, eu só vou fazer um esboço e nós vamos ouvir só o irmão Branham pregando. Estão me seguindo? É o profeta pregando. Para não errar, nós temos que ouvir o irmão Branham. Só que eu pergunto, será que vão ouvir na íntegra tudo o que ele pregou? Por exemplo, o que eu estou lendo aqui nessa noite foi o William Branham que falou. Mas eu não estou lendo tudo o que ele falou. Eu estou lendo o que enquadra com a inspiração que veio para mim. Agora tem que ouvir o irmão Branham na íntegra, porque ouvindo ele não vamos errar. Agora a minha pergunta é: quem é que está pondo aquela pregação e por que escolheu aquela pregação? Tem um motivo e um objetivo lá atrás. De selecionar aquela pregação seria como que dizendo: irmão Branham, como alguns falam, o irmão Branham é bem-vindo ao meu púlpito para pregar nesta noite. Só que tem uma coisa, irmão Branham, você vai pregar sobre amor divino. Quer dizer, eu dito para você o que você tem que pregar. O senhor é bem-vindo ao meu púlpito, irmão Branham. O senhor pregará nessa noite, mas o senhor pregará sobre o sinal. Agora, por que não diga assim: irmão Branham, o senhor é livre para pregar no meu púlpito o que o senhor quiser pregar, e ele teria que ressuscitar para vir. Então é impossível ouvir o irmão Branham na íntegra sem uma direção por trás. E se tem uma direção por trás, isso quer dizer que eu estou acima dele, eu vou pegar ele e pôr ele para pregar o que eu quero que ele prega. Deus tenha misericórdia. Porque o que acontece, meus queridos, preste bastante atenção nisso, com todo respeito aos nossos irmãos da congregação cristã, porque tem inúmeros cristãos genuínos que eu conheci e sei que tem na congregação cristã.
Mas veja lá se na congregação cristã eles lêem e explica para a congregação escutar. Vê se alguém lá tem a direção para irmãos. Hoje nós vamos estudar aqui Efésios capítulo 4, verso 11. Não. Irmãos, eu sinto dirigido pelo Espírito Santo ler Hebreus 13, versos 7 e 17. E o que diz lá? Obedecei aos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Se eles falar isso, a congregação vai dizer, mas não tem pastor. Então ninguém tem direção para entrar naquilo, ninguém quer entrar naquilo. Com todo respeito aos nossos irmãos adventistas do sétimo dia, tem cristão genuíno lá também, já conheci vários deles. Mas veja se eles entram com muito detalhe na carta aos Gálatas, aonde fala que quem está confiando na lei da graça tem caído. Vê se eles vão falar. Vê se eles leem Romanos, onde é que diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Eles não vão entrar nessa parte, porque vai complicar o que eles estão explicando. Vai complicar o que eles crêem. Então eles pegam as partes que vai dar apoio ao que eles crêem. Agora vem o profeta de Deus e diz que essa Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Nós não temos que ciscar o que vamos explicar. Tem que ser toda ela. Vocês ouviram o que ele disse aqui? Esse assunto tem que estar na Bíblia de capa a capa. Nós não podemos esconder um versículo para quebrar o que nós estamos falando. E eu quero ver esses que apertam o play, se eles vão pôr perguntas e resposta número 3. Quando vão fazer a pergunta, irmão Brano, é verdade que só o Senhor deve pregar? Ele diz, misericórdia, irmão, misericórdia. Aí eu quero ver se os que estão sentados vai dizer amém, amém. Não vai dizer, porque vai contradizer a teoria. Vai contradizer. E aí como é que vai fazer? Então vão pôr. Não, aqui é só o profeta que prega, mas vão pôr o que eles querem que o profeta prega. Então, o que vai adiantar? É a mesma coisa de eu ficar em casa e dizer, não, eu só creio na Bíblia. Como o pessoal mesmo da congregação cristã do Brasil, eles falam que eles só creem na Bíblia, e é verdade. Eles não têm outro livro lá fora da Bíblia. Como já disse, são preciosos irmãos. Só que a Bíblia é do jeito que eles interpretam. É do jeito que eles interpretam. E de acordo com o que eles aprenderam lá, como uma preciosa irmã um dia veio me questionar, nós conversando. E ela foi agressiva, ela disse, bom, lá na igreja apostólica tem a avó Rosa, e vocês lá tem o William Branham, né? Eu disse, não, é muito diferente, que nós não... O William Branham não é o santo consolador. O William Branham é apenas um profeta. Ela disse, mas vocês adoram o homem lá, nós não adoramos homem lá, irmã. Aí ela disse, não, agora nós aqui, o negócio aqui é só a Bíblia, para nós é só o que está dentro da Bíblia. E eu fui deixando ela, fui deixando. Eu não estou me engrandecendo, só contando para vocês como é que as pessoas, eles cometem equívoco. Eu falei, então irmã, lá é só a Bíblia, é só a Bíblia. Eu falei, então a irmã pode pegar a Bíblia da irmã? Ela falou, posso. Ela estava convicta. Ela trouxe a Bíblia, ela disse, então por favor irmã, me ajude. Eu quero que a irmã me mostre o livro, o capítulo e o versículo onde diz que para mim na igreja eu tenho que ir de terno e gravata. Porque a irmã sabe que essa é a doutrina da congregação. Ela disse, eles falam. Eu falei, irmã, a senhora disse que lá é Bíblia pura, eu não quero saber o que falam. Eu quero saber o que a Bíblia fala. Aonde está escrito para mim ir na igreja agora só de terno e gravata? Não, eles falam. Eu falei, irmão, o que eles falam eu sei o argumento, que se para comparecer diante de um juiz natural tem que ir de terno e gravata, quanto mais de um juiz espiritual. O argumento eu sei, eu quero Bíblia. E aí o que acontece? Alguém usa esse argumento e os demais seguem aquele argumento, e aí diz que aquilo ali é Deus, que aquilo ali é 100% Deus. Irmãos, tudo que vai dentro de um sistema que diz que os outros é inferno e ele é céu, está errado. A ninguém julgueis antes de tempo. Todo sistema que se levanta diz, não, aqui é a noiva segue isso, é a noiva que obedece, porque a noiva quer dizer, os outros não é noiva. Sai fora o mais rápido que você pode. Isso não tem nada a ver de noiva, isso tem ideologia humana. Estão compreendendo? Seguindo aqui, para nós concluir. Quão exato é este pensamento? Na era das trevas, o povo quase totalmente havia se separado da palavra.
Outra coisa importante, irmãos, o William Branham não é um legislador, o William Branham não veio escrever um Novo Testamento para nós. Ponha isso no seu coração, não tem como você se equivocar. Esse homem de Deus, o William Marion Branham, que Deus nos enviou como profeta, ele não veio nos dar uma nova Bíblia, mas ele veio nos trazer para dentro da Bíblia. Ele veio restaurar o que está na Bíblia, veio abrir os nossos olhos para aquilo que está escrito nela, nos dá compreensão, nos dá entendimento. Foi por isso que ele disse no resumo das eras, finalizando o resumo das eras, ele diz: nem por um instantezinho assim eu trago uma mensagem para que alguém siga após mim, ou que dê um início, um agrupamento em volta de mim. Estão compreendendo? Eu não vim para fazer isso. Agora o que fazem? Fazem sistemas, estão criando ismos, estão criando sistemas em torno do que ele pregou. Por que isso? O que ele pregou é para nós voltar aqui para dentro. Se você voltou aqui para dentro, se você está batizado no batismo correto, se você toma uma ceia correta, se você crê nessa Bíblia de capa a capa, a obra de restauração foi feita na sua vida. Aleluia. Você foi desamarrado. Amém? Você saiu de uma era laodiceana que é cego, desgraçado, miserável e não sabe. Estão entendendo, meus irmãos? Ele não pediu para fazer ismo com as suas pregações, ele não pediu para separar por causa das suas pregações, ele não veio separar nesse aspecto, ele veio juntar. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Mas não, pega as pregações dele na íntegra e ficam criando ismo, porque o profeta disse isso, então tem que ser desse jeito. O profeta diz coisas que ele disse como homem. Como homem. Gente, vamos ser sinceros. Ele passeando nas ruas de Los Angeles, ele disse para o seu filho Billy Paul: eu creio, Billy, que tu não serás um homem velho, até que tubarões estarão nadando aqui nessas avenidas, ou seja, Los Angeles vai se afundar, tu não serás um homem velho. Gente, Billy Paul está com quase 90 anos de idade, e espalhar isso para o mundo inteiro como profecia. Ele não disse que era uma profecia, ele disse: eu creio. Você pega a mensagem, olhe sempre para Jesus, ele disse assim: a velhice não me matará até que Cristo esteja aqui. A vinda dele está tão perto que a velhice não me matará. E se ele tivesse vivo, quantos anos ele teria? Faz a conta. De 1909 para 2019, 110 anos, não é isso? Essa era a sua crença? Essa era a sua visão? Ele não disse: eu profetizo que eu não morrerei. Ele não profetizou. Mas toma a palavra do homem, arrisca e cria um sistema dentro daquilo. Não, o profeta falou, irmão. Se o profeta falou para mim... E, gente, vamos ser maduros, vamos parar de fanatismo. Vamos crer na coisa genuína do jeito que está. Ou então nós vamos se enredar. Pelo amor de Deus. Como é que vai explicar? Qual a justificativa? Tu não serás um homem velho até que tubarão esteja aqui. O homem já está com quase 90 anos. Como é que você vai explicar isso para um denominacional? Vai dizer que ele não está velho? Ele vai falar: vocês tudo é doido da cabeça, vocês são fanáticos. E tem razão. Estão compreendendo, meus irmãos? Agora pega o que ele profetizou. Ele mesmo afirma: me mostre, eu desafio. Ele falava: eu desafio aonde eu tenho profetizado alguma vez que não tenha acontecido, no assim diz o Senhor. Ele disse: foi centenas e centenas de profecias, e nenhuma delas falou, e eu acreditou do meu coração. Agora pegar o que o homem falou e tomar aquilo como infalível e criar ismos e sistemas em torno disso, irmãos, aonde nós estamos? E dividem e faccionam por causa disso. Chegou a hora de nós parar de ficar ouvindo blá blá blás e nós vemos o resultado dessas coisas. O que isso tem causado? Edificação? Não. Grupos, facções, separações. Quando ele pediu que não fizesse, você pega a mensagem, o selo, o sétimo selo, você pega perguntas e respostas sobre o selo, a única coisa que ele disse: continue com a mesma mensagem simples, gente. Ame os que não lhe amam, assistam à igreja, seja luzeiro no lugar escuro, testifique para as pessoas o quanto você ama a Deus. E quem está fazendo isso?
Eu vou começar puxando o nosso pé aqui. Uma igreja com 300 membros, quantos visitantes tem nessa noite? Quantos que você convidou para vir na igreja? Para quantos você testificou que você ama Cristo? Você malemata com bagagem para você mesmo seguir sozinho. Às vezes até você tem dificuldade para chegar na igreja. E agora vai ficar balançado com coisinhas que aparecem aqui e ali? Não! Chegou a hora de nós pararmos de falar que estamos na verdade, porque isso aqui é a verdade. Nós agora temos a verdade. Eu quero ver essa verdade é viver. Eu quero ver o que está produzindo essa verdade na sua vida, porque a Bíblia não pode errar e não pode negar. Estão prontos? Estão prontos? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Eu quero que vocês falem junto. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Era para todo mundo estar liberto, já que estão tantos na verdade. Então, me desculpe, mas na maioria estamos todos nós amarrados. Tem gente que chega atrasado porque o Corinthians jogou. Época de Copa do Mundo tem gente que fica para trás. Será que eu estou falando demais? Falando a verdade. Tem pessoa que arruma desculpa que não tem gasolina para não vir na igreja. Se é dia de pagamento, ele vai de bicicleta no banco. Ele vai de carona, mas ele vai receber. Agora na igreja não pode vir porque não tem gasolina. Eu não estou dizendo que não tem fato real nisso. Tem fato real sim. Tem justificativas que são aceitas. Eu estou dizendo das escusas que nós fazemos. E ficamos arrotando por aí afora. Nós temos a mensagem. Não estou zombando. A mensagem do profeta. A mensagem verdadeira. E comendo a vida do vizinho. Falando da vida do vizinho. E briga todo dia em casa. E os vizinhos escutando os berros. Marido querendo dar na mulher. A mulher querendo dar no marido. Oh, povo da verdade. Oh, povo que tem revelação. Aleluia. Cadê o fruto, irmão? Como disse Paulo, andam tão inchados. É o povo revelado, o povo da verdade. O povo que tem tudo. Mas e cadê a virtude? Ele disse, vocês estão inchados, vocês estão orgulhosos, vocês estão tudo assim. Eu quero ver a verdade, eu quero ver reação em vocês. Eu quero ver vida em vocês. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. João Wesley viajou milhares de quilômetros no lombo de um cavalo. E o pastor Paulo vai daqui em Irani 700 quilômetros debaixo de um ar-condicionado. Um carro que passa nos buracos só faz assim. Aí chega aqui, não vai vir no culto porque está cansado, está esgotado. Vai tomar vergonha na cara, pastor Paulo. Vai se converter. É a verdade. Irmãos, nós temos que voltar atrás e rever certos conceitos que o William Branham não agia assim. Amém? Olha, o relógio está me denunciando, mas eu vou mais um pouquinho aqui. Preste bastante atenção. Eu vou ler na sequência agora, eu prometo não parar. Tá bom? Uma breve consideração. Aí você fala, mas por que o senhor está rindo? Irmão, eu sinto gozo no espírito quando Deus me corrige. Amém? O profeta diz que nós não podemos, nós que cremos nessa mensagem, ter um evangelho efeminado, não. Irmãozinho, segura aí, irmãozinho, que eu vou falar uma coisa pesada agora, irmãozinho. Não. O profeta diz que nós somos da época do passado, onde as mães batiam sem luva. Amém? Então chegou a hora de nós dizermos certas coisas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só contar um testemunho. Eu tenho uns parentes que são meio severos. E tem um deles que criou 2 filhos só. Eu não vou falar nem o sexo para não denunciar. Teve 2 filhos. E as 2 filhas, já falei. E eram católicos, apostólico romano. E as 2 filhas todas casaram com o primeiro namorado que namorou. Não ficava namorando com esse, namorando com aquele, não.
Com os primeiros namorados que elas namorou, ela se casou. Eu nunca vi uma daquelas meninas andando na garupa da moto de ninguém. Eu nunca vi ela saindo do portão para fora sem a companhia da mãe. Só que tem um detalhe. A coisa ali não era brincadeira. Menina de 14 anos, às vezes a mãe ponhava no colo, de tanto que mimava elas. Hora do carinho, hora do carinho. Mas um dia as duas numa conversa, e lavando o quintal, e a filha foi contar a história da amiga da escola. E a menina tinha aprontado. E a mãe questionou ela e falou assim: você acha que ela está certa? Ah, mãe, é que a senhora vive em outro tempo, a senhora tem que pensar que hoje as coisas são diferentes. Disse: minha filha, não repita isso de novo. Não repita isso, por favor. Ela está errada. Não, mas não está. Ela está errada. E aí a conversa foi engrossando. Ali mesmo a mãe dobrou a mangueira, estava lavando. O quintal ali mesmo dobrou a mangueira e deu nela. Bateu mesmo. E falou assim: é isso aqui para você saber que eu sou sua mãe, eu te amo e que você muda esse conceito seu, que isso aí está errado. E nessa noite Deus de vez em quando ele dobra a mangueira e pega os meninão e fala assim: eu vou te provar que você está errado. Né, pastor Paulo, o senhor fala isso, mas não é bem assim não, não é? Oxalá que fosse pastor Paulo que estivesse falando, né? Deus dobra a mangueira e ele dá sem dó. Ele disse: eu vou mostrar para vocês que a coisa não é por aí não. Amém, meus queridos? Não, mas tem que entender, tem que compreender. É, vai alisando o capiroto, que uma hora dessa você se engana com ele, né? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na era das trevas, o povo quase totalmente havia se separado da palavra. Porém, Deus mandou a Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Segue, por favor. Porém, eles se organizaram e outra vez a palavra pura de Deus ficou perdida, porque a organização tende a juntar-se com dogmas e credos em vez da simples palavra. Volte para a mesma mensagem simples. Agora, os dogmas e os sistemas querem nos aprisionar. Credos e dogmas que criam em torno daquilo que o mensageiro pregou, que Lutero pregou, e aí Deus não pode continuar. Então Deus mandou a Wesley, e ele foi a voz com a palavra em seu dia. O povo que aceitou a revelação de Deus chegou a ser a cartas vivas e lidas e conhecidas de todos os homens da sua geração. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou a outros, e assim tem continuado através dos anos, até que nesse último dia há outra vez um novo povo na terra, que sob o seu mensageiro será a voz final na última era. Sim, Senhor. Falando do sistema laodiceano, ele disse: a igreja já não é a boca de Deus, ela é a sua própria boca, porque ela vai defender suas crenças, suas teorias, seus dogmas. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Porque a voz de Deus estará nela. A voz de Deus não está presa mais em uma fita. A voz de Deus não está presa mais lá. Se essa voz entrou em você, ela não está só na fita. Ela está vivendo em você também. Ela está agindo através de você. Eu espero que esteja me entendendo. Vocês entenderam? Eu vou repetir aqui. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Ele confundirá por meio do profeta e da noiva. Porque a voz de Deus estará nela.
Sim, ela está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17, ele mostra a escritura. O Espírito e a noiva dizem. Então a questão não é só ficar idolatrado em torno de um gravador, ouvindo um homem que tem a voz de Deus. Ali está sim a voz de Deus, mas você tem que deixar essa voz de Deus entrar em você, para você também se tornar a voz de Deus. Não é só ouvir um gravador e dizer, nós estamos ouvindo agora direto a voz de Deus, mas o que essa voz de Deus está fazendo em você? Se separar do seu irmão, falar que o seu irmão vai ficar fora do rapto? Que voz você ouviu? Você não ouviu a voz de Deus, você ouviu a voz de Satanás enganado. Porque a voz de Deus nunca te ensinará essas coisas. O Espírito e a noiva diz, vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no Pentecostes. Estão entendendo, igreja? Por quê? A mensagem do sétimo anjo veio para nos restaurar a fé dos pais apostólicos. E o profeta de Deus diz, mais uma vez aquele azeite dourado descerá. Estão compreendendo? A adoção plena virá. Mas naturalmente a noiva, será que eu li certo? A noiva que crê na mensagem do sétimo anjo apenas? Que aperta o play apenas? Que aperta o play quantas vezes querer, mas chega uma hora que esse play vai viver já dentro de você, você nem precisa apertar mais o play. Chegará uma hora que essa Bíblia ela sairá desse papel. A primeira Bíblia estava com Deus. Deus inspirou homens que escreveu aqui no papel. Mas o propósito de Deus, o tríplice propósito de Deus, não é que essa Bíblia fique no papel, porque no arrebatamento você não vai levar a sua Bíblia. Essa Bíblia estará dentro do seu coração, escrito nas tábuas de pedra do seu coração. E não é a voz de um homem chamado William Branham que vai te preparar para o arrebatamento, é o conteúdo daquela voz, porque Deus usou uma voz, mas atrás daquela voz está a voz do Espírito Santo, e essa voz tem que entrar em nós. Oh Deus! Agora ele tem chamado a essa era, tu tens a palavra, tens Bíblia como nunca tens tido, ele falando em Laodiceia, porém não estás fazendo nada com a palavra. O que estão fazendo com a mensagem? O que estão fazendo com o que diz ser a voz de Deus? Sistemas, um criticando o outro, brigas de Facebook, debates, pregações jogando em direta, um criticando o outro, maltratando o outro. Irmãos não se falam com o outro, chamam um outro de ismo, quando deveria tudo estar de braços abertos, amando um ao outro, glorificando a Deus. Agora ele tem chamado a essa era, tu tens a palavra, tens Bíblias, como nunca tens tido. É literatura, é cartão SD, agora vai vir tablet. Irmãos, pode vir o que for, se não deixar essa voz entrar dentro de você, não vai adiantar nada. Tu tens a palavra, tem Bíblia como nunca tem tido, porém não estás fazendo nada com a palavra, exceto dividindo-a. Será que está claro? Porém não está fazendo nada com a palavra, exceto dividindo-a, espedaçando-a. Pega um parágrafo aqui, um parágrafo ali para atacar um ao outro, e criar ismos e sistemas, se fechar em torno de si. É como eu estou dizendo, é a mensagem do sétimo anjo, então é a mensagem inteira. É a Bíblia, você crê na Bíblia, creio na Bíblia, então, por favor, para de ciscar ela, leia ela na íntegra. Tudo que está aqui é a palavra de Deus. Peraí, que tem algo aqui. Vocês estão prontos? Vamos começar? O William Branham nunca teve um televisor na sua casa.
Ele diz que o Espírito Santo proibiu ele de ter. Eu sabia que o Zamém é fraco. William Branham nunca provou controle de natalidade, a não ser que fosse comprovado por 2 ou 3 médicos que aquela mulher é impossibilitada e não tem condição de ser mãe. Só um irmão disse verdade. Eu quero saber do povo que o profeta, eu quero ver esse povo agora. Estão compreendendo? Quando o anjo falava com ele além da cortina do templo, ele disse: se o grupo de Paulo entrar, o meu também entrará. Ele não disse: se o meu grupo entrar, os dos demais vão entrar. Não. Ele disse: se o de Paulo entrar, o meu entrará. Porque eu preguei o que Paulo pregou. Espera aí que tem mais algo nisso aí. Ele disse: Paulo nunca dividiu. E eu nunca dividi. Ai, 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 ai. E o que é dividir? É um grupinho de dentro de uma igreja chamar outro pastor e aquele pastor se sentindo o direito de ir lá. Sem uma eleição, se a maioria ganhou, não se tem mais o que fazer. A única coisa que resta fazer é a minoria que perdeu se pôr do lado da maioria, porque a maioria estava com Deus. Foi isso que ele ensinou. Agora, aonde estão os seguidores da mensagem? Onde é que estão aqueles que creem no profeta? Eu não estou zombando, mas cadê os que rota alto? A voz de Deus, aqueles que têm coluna de fogo, forte coluna de fogo no banheiro, na sala, no quarto, onde é que estão eles agora? Eu quero eles dizendo amém para tudo que Deus disse. Se encolha diante da palavra. É hora de nós clamar a misericórdia de Deus. E tem outros detalhes que nós poderíamos entrar. Mas aí onde é que está? Tu tens a palavra, tu tens Bíblia como nunca tem tido, porém não estás fazendo nada com a palavra, exceto dividindo-a, espedaçando-a, aproveitando o que queres e suprimido o que não queres. Na hora de aprovar o seu sistema para se fechar e dizer que os outros estão errados, aí pega parágrafo da mensagem: foi o profeta que disse, mas fala as outras coisas que o profeta disse. Prega para a tua congregação que a tua mulher pratica controle de natalidade, tu mesmo sendo um pastor, e ela está errada de acordo com o seu profeta, que você tanto fala que é profeta. Fala que o erro está dentro da tua própria casa. Seja macho para defender agora. Se tudo que o profeta disse é lei, então assuma o que ele falou. O Espírito Santo me proibiu de ter um televisor em casa. E por que você tem 4, 5? Ou no quarto, ou no banheiro, ou na sala, ou na copa? Você não crê tanto que o homem é de Deus? Se o Espírito Santo dirigiu ele, por que você não sendo dirigido pelo mesmo Espírito? Aleluia! Eu quero ver os crentes agora. Se alguém morrer, chamo. Eu queria que vocês estivessem no meu lugar e vocês não iam reparar de eu dar meus gritos. Agora presta atenção no que ele diz. Espedaçando, aproveitando o que queres e suprimindo o que não queres. Tu não estás interessado em vivê-la, mas debatê-la. Gostaria que fosses fria ou quente. Se não fosse fria, ou ficasse, ou rejeitasse, eu poderia tolerar isto. Se tu se aquecesse até ficar vermelha para conhecer a sua verdade e vivê-la, eu te louvaria por isso. Porém, quando tu simplesmente tomas minha palavra e não a honras, eu em troca devo recusar a honrar-te, vomitar-te-ei, porque me causa náuseas. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é o seguinte: é clamar a misericórdia de Deus por nós mesmos e parar de ficar com esse dedo apontado para todo mundo e criticando e condenando todo mundo. É que nem eu sempre falo: se alguém disser que nós aqui imprudentes aqui estamos com a verdade, nós somos os piores falsos que existe. Nós não estamos com a verdade está com Deus. E à medida que nos humilhamos, Deus nos concede esta verdade.
Louvado seja o nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé? Você tem uma palavra de agradecimento? Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, começando por mim, Senhor, que sou mais carente e necessitado. Tu sabes que eu estou dizendo a verdade. Tenha misericórdia do nosso povo nesse Brasil afora, nesse mundo, Senhor. Olha que a hora que estamos vivendo é terrível, mas eu creio que vamos sobreviver. A noiva estará lá pela tua graça. Deixa-nos seguir a mesma mensagem simples. Deixa-nos viver ela, Senhor, como ela está, através da tua grande misericórdia, da tua grande graça. Oramos e pedimos a tua benevolência, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Leve o teu povo em paz e que a boa paz descanse sobre cada um deles. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.